Terça-feira, dia 17 de agosto, e nós estamos ao vivo com mais um Conecta aqui pela TVA, ou pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e pelo nosso canal no YouTube. Comigo, o jornalista da Agência da Assembleia Legislativa, Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sara. E a gente também está recebendo aqui ao vivo o deputado estadual Milton Obos, do PSD. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deputado, foi aprovada agora há pouco, aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que teve uma pauta bastante extensa nesta manhã, uma possível alteração no chamado TAT, Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina. Para quem está em casa entender, que tipo de alteração seria essa, deputado? Nós propusemos essa mudança legislativa porque o TAT hoje, esse Tribunal Administrativo Tributário, é o primeiro recurso que as pessoas, as empresas têm quando elas recebem uma notificação, quando alguma coisa de errado possa estar acontecendo. E esse tribunal é para ser um tribunal paritário, com representantes do setor produtivo e do governo. E o presidente desse conselho sempre é um indicado pelo governo. E o que acontece é que, ao longo dos tempos, esse tribunal virou um tribunal de exceção, porque nunca uma empresa ganhou. E, muitas vezes, o fisco agiu errado. Então, se esse tribunal não funciona como ele deve funcionar, vai se ajuizar diretamente as ações, não precisa desse tribunal. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, a ideia é uma provocação ao Estado para que se discuta com os setores produtivos, que deve ser respeitado. Nós temos hoje um contencioso no Estado de Santa Catarina de dívida ativa incobrável, justamente porque são notificações mal feitas ou feitas fora da lei. Então, fica lá aparecendo esse número, né, como se as empresas é que estão erradas e, na verdade, elas estão buscando um direito de recorrer à justiça quando ela não tem justiça no próprio Estado. Então, o que nós queremos, né, com todo o respeito ao fisco catarinense, que faz um grande trabalho, nós sabemos disso, e eu fui muito claro com o próprio secretário da Fazenda, disse, eu quero provocá-los, porque do jeito que está não pode ficar, porque é só para um lado e isso não está certo. E nós temos muitos exemplos de erros grotescos do fisco catarinense que levaram a essas avaliações pelo Tribunal Tributário e sempre o governo ganha. E daí vai para a justiça e o governo não cobra e as empresas ficam aí com esse... se torna uma etapa perdida, né? Só gerando custo, gerando problema, né, para o pagador de imposto que está ali para pagar imposto e com esse emaranhado de leis que se confundem, né, às vezes você tem erros que não são erros por má fé, né, e que o Estado deveria estar interessado, inclusive, em contribuir para que isso não acontecesse, para que as empresas, as boas pagadoras, que são a maioria das pessoas físicas, das empresas catarinenses, são os bons pagadores de impostos, devem ser respeitados. Deputado, um outro projeto seu que foi apreciado esta manhã trata da isenção de ICMS para os medicamentos do chamado kit de intubação. Embora a gente tenha até comentado aqui fora do ar que o uso tem diminuído, mas essa ação é importante naquele mesmo sentido de outros projetos seus, como a isenção para ICMS de oxigênio medicinal e também a questão dos insumos para vacinas. A gente se preocupou com isso, às vezes não acontece no tempo que a gente gostaria. Nós nos preocupamos com isso porque todo e qualquer cidadão que necessita de uma UTI, necessita de intubação, ele chega num hospital. E a maioria dos hospitais que atendem o grande volume dos cidadãos catarinenses são hospitais filantrópicos, que têm as suas deficiências e, com a pandemia, agravou muito isso, porque eles foram impedidos de poder ter o fluxo de cirurgias normais, os trabalhos normais que davam renda para esses hospitais. Então, a isenção desses impostos, que não é isso que vai mexer com a economia do Estado, é bem-vinda justamente para esse prestador de serviço que está lá com dificuldade e precisa bem atender o cidadão que está precisando, por isso nós propusemos essa lei.
Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Conecta. Fique à vontade para voltar, para esclarecer aí outros projetos de lei do Parlamento Catarinense que impactam no dia do Catarinense. Obrigada e uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. E a gente continua aqui com o Conecta ao vivo, trazendo informações do Legislativo Estadual para você. Hoje a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que foi durante a manhã e encerrou agora há pouco, foi bastante extensa. O Marcelo tem mais informações. Marcelo, teve um projeto que assim ganhou uma certa repercussão pelo seu impacto, que é a questão das emendas impositivas, se não estou enganada. Se trata de um projeto do deputado Ricardo Alba, é isso, né? Isso, Suelen, é uma proposta de emenda à Constituição, foi aquela etapa preliminar de admissibilidade, ou seja, está bem no início da tramitação. O deputado Ricardo Alba propõe o seguinte com essa PEC, que as emendas ou impositivas, as emendas que são destinadas pelos deputados para municípios que eventualmente forem atingidos por calamidades públicas e desastres naturais, que esse pagamento seja feito de forma mais direta, de forma mais objetiva, sem todo aquele trâmite burocrático que muitas vezes faz com que o dinheiro demore para chegar ao local onde é necessário. Esse projeto, como a gente disse, é uma PEC, está bem no início e ainda tem que passar pela admissibilidade aqui no plenário para depois voltar para a análise das comissões de méritos. Mas o objetivo é esse, é no sentido de desburocratizar esse dinheiro que é destinado para cidades que são vítimas de desastres naturais. Estiagem, tornados, enfim. Um tornado, né? Enfim, uma enchente. Porque muitas vezes, como tem uma série de trâmites burocráticos para a liberação desse dinheiro, quando o dinheiro chega, às vezes chega muito tarde. Então, para agilizar a liberação do recurso. Marcelo, só para quem está em casa entender, as emendas parlamentares é uma verba do governo estadual que são destinadas, claro, de acordo com todo um regramento, pelos parlamentares para as suas regiões base, digamos assim, né? Isso foi aprovado há alguns anos aqui na Assembleia, estabeleceu-se um valor mínimo da receita corrente líquida, né, que é o dinheiro que está correndo dentro do orçamento do Estado. Esse valor varia muito, se a arrecadação está boa, aumenta, se diminui, a arrecadação também diminui, é 1%. E esse 1% é utilizado para ser separado para ser utilizado pelos deputados para destinar para os municípios que eles têm interesse. E existe também regramento, né? Não é assim a torta direito. Por exemplo, o município X, para um hospital filantrópico Y, tem que apresentar um projeto, tem todo o seu balanço social para ver se pode receber aquela verba, né? E, por exemplo, tem um mínimo que tem que ser destinado para a saúde, um mínimo para a educação, por áreas, né? Para a agricultura também e para outros setores, como infraestrutura. Também tem possibilidade de destinar para entidades assistenciais, como né? a Como as APAES, né? As AMAs. Enfim, é uma situação que o Parlamento lutou há muito tempo com relação a isso, conseguiu aprovar na legislatura passada e agora está sendo colocado em prática. Marcelo, outro projeto que foi aprovado é um que torna obrigatória a capacitação de noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários que trabalham em estabelecimentos de ensino aqui em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Ismael, né, Marcelo? Exatamente, recebeu o parecer favorável do deputado Coronel Mocelin. É um projeto que estabelece que esse ensinamento tem que ser dado principalmente nos estabelecimentos de recreação infantil, nas creches, né, vamos dizer assim. Caso aconteça, de repente, de alguma criança engasgar, às vezes tomando isso é muito comum. É comum, né? De repente, o professor ou o funcionário que trabalha nessa creche, desse berçário, nesse maternal... Conseguir fazer aquele primeiro atendimento, fazer né? esse primeiro atendimento. É algo importante e certamente o deputado Ismael dos Santos, com esse projeto, pretende aí reforçar a segurança para todos. E o deputado Coronel Mocelin, que é bombeiro, entendeu bem e colocou como parecer favorável esse projeto, que ainda segue para outras comissões antes de vir para a plenária. Esses projetos ainda estão tramitando, eles receberam essa primeira aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que verifica ali a constitucionalidade, né? Se aquele projeto é legal, está dentro da legalidade, se ele pode seguir tramitando na Assembleia Legislativa. Outro projeto relacionado à questão da educação é do deputado Márcio Machado, do PL, que fala sobre a abertura de ginásios de esportes para a comunidade, né, Marcelo? Isso, fora do horário letivo. Então, de repente, num sábado, num domingo não tem aula, mas a comunidade quer realizar algum evento, quer realizar uma partida de futebol, alguma coisa para a comunidade escolar. O objetivo desse projeto é permitir que haja essa possibilidade, ou seja, num final de semana, num feriado, onde não tem atividade, onde a quadra esteja sendo utilizada, que a comunidade escolar, a comunidade que habita aquele bairro, enfim, onde está aquela escola, possa utilizar essa quadra para atividades diversas, atividades lúdicas, por bem da comunidade. Algo interessante, Suelen, porque durante alguns anos o Estado de São Paulo fez isso com uma outra proposta,
Mas um dos impactos principais dessa medida foi que reduziu muito o vandalismo, ou seja, como a comunidade pode utilizar aquele espaço, também, né? ela cuida, ela preserva, porque aquele espaço não fica restrito só ao ambiente escolar. A comunidade passa a valorizar aquele espaço. Eu lembro dessa experiência e tinha uma equipe da Polícia Militar de São Paulo que falava que até a questão do ginásio estar aceso, estar iluminado, inibe a possibilidade de vandalismo, enfim, ou de qualquer ato de violência contra aquele bem que é da comunidade, né, que é um bem público. Falando em bens públicos, também foi aprovado na CCJ um projeto de lei que obriga a instalação de coletores de água em obras realizadas pelo poder público, é isso, né, Marcelo? Também é do deputado Ismael dos Santos, do PSD. Exatamente, é mais uma iniciativa no sentido de tornar os empreendimentos que o Estado tem sustentáveis. Afinal, hoje isso já é muito comum nos prédios, nos conjuntos habitacionais, nos empreendimentos da iniciativa privada, você reaproveitar essa água da chuva para descarga de vaso sanitário, para regar a plantação. A Assembleia, inclusive, já adotou essa medida, ela reaproveita a água da chuva para descarga dos vasos sanitários e para outros fins. É uma forma de não só economizar a água tratada, que é cara, enfim, e também, ao mesmo tempo, preservar essa substância que é essencial para a sobrevivência humana. Essa proposta, como você disse, passou na CCJ e segue agora para outras comissões, as comissões de mérito. Marcelo, também a gente teve aprovadas, acho que 2 projetos relacionados à instituição de políticas públicas, né? Uma para agroecologia, é isso, né, Marcelo? Isso, é Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Essa proposta chegou a ser apresentada já numa legislatura passada, mas ela não foi adiante. Agora o deputado Fabiano da Luz reapresenta. O objetivo é incentivar a agricultura orgânica, a agroecologia, que é tido por muitas pessoas como uma saída para a sobrevivência da pequena agricultura, da agricultura familiar, para a permanência das famílias no campo, que é uma situação que realmente faz com que haja uma produção diferenciada, que agrega valor e dá mais renda para quem trabalha. Só que é preciso haver incentivo do poder público nesse sentido. E a política que o deputado Fabiano da Luz está propondo é nesse sentido, né, de não só incentivar a produção desses produtos que são ainda um pouco caros, pouco acessíveis para muita parte da população em virtude do preço, mas ao mesmo tempo manter as pessoas no campo. O Marcelo, e um outro projeto nessa linha que o Marcelo explicou é da deputada Paulinha, nesse momento sem partido, que visa a implantação da política estadual de turismo de base comunitária. Esse projeto também foi aprovado e, como o Marcelo falou, segue agora para tramitar nas outras comissões aqui da casa. E mudando um pouquinho de assunto, uma agenda que acontece amanhã, dia 18, que é a inauguração da Sala dos Prefeitos aqui na Assembleia Legislativa, uma parceria do Legislativo Estadual com a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, né, Marcelo? Foi algo aí que a presidência, o deputado Mauro de Nadal do MDB, implantou aqui este ano e amanhã a gente tem a inauguração do espaço físico, né? Em homenagem a um ex-deputado, ex-prefeito, Genésio Goulart, que faleceu esse ano, no mês de março. Ele foi deputado aqui na Assembleia por 2 ocasiões, na década passada, na década retrasada, na realidade, nos anos 2000, e foi 2 vezes prefeito de Tubarão, aliás, uma vez prefeito de Tubarão, além de ter sido vereador lá no município do Sul Catarinense. O objetivo dessa sala, Suelen, é oferecer uma espécie de espaço para que os prefeitos que venham a Florianópolis para conversar, às vezes, com um deputado da base da sua região, ou mesmo para ir para alguma secretaria ou para o centro administrativo conversar com o Poder Executivo, que eles tenham um espaço para poder trabalhar aqui na cidade. Então, vai ter uma infraestrutura básica ali, computador, mesa, utensílios de escritório, para que esse prefeito possa desempenhar o seu papel, enquanto, por exemplo, ele aguarda uma audiência com um deputado ou com alguma autoridade do Executivo. Isso já existe para os vereadores aqui na Assembleia e agora teremos esse mesmo espaço para os prefeitos. Você acompanha as informações dos detalhes no site da Assembleia, nas nossas redes sociais. A inauguração acontece amanhã aqui no Palácio Barriga Verde, na capital do estado. E agora a gente vai falar com o Lucas, que está aqui na galeria, está aqui no plenário conosco. Boa tarde, Lucas. Quais são os destaques aí das redes sociais da Assembleia Legislativa? Oi, Suelen. Oi, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham em casa. Então, o nosso quadro aí, Deputada na Rede, vai ficar com a deputada Marlene Fengler, né? A deputada Marlene Fengler fez uma postagem nas redes sociais dela a respeito de uma reunião que teve com os parlamentares da bancada do Oeste na Celesc. O assunto foi a modernização do sistema elétrico rural.
Então aí foi a questão do programa Celesc Rural, que já garantiu aí 200 milhões de investimentos, e ele trata justamente dessa modernização do sistema elétrico rural. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse programa, conhecer o trabalho da deputada Marlene Fengler, é só acessar as redes sociais dela, @Marlene Fengler. Já o nosso destaque, aí, falando de investimentos de 200 milhões, a gente vai falar do bicentenário da Anita Garibaldi, que agora esse mês faria 200 anos, né? Então, para celebrar, para mostrar a trajetória dessa heroína histórica, tanto a agência L quanto a TVL estão fazendo várias reportagens especiais. Na entrada do hall aqui da Alesc, a gente já tem uma exposição bem legal, convido você a vir conferir. E se quiser saber um pouco mais, conferir essas reportagens especiais, é só acessar as nossas redes sociais, @AssembleiaSC. É isso aí. Boa, Lucas. E assim, tá bem bonita essa exposição. A gente passou hoje pela manhã ali, tá bem bacana. E se você não puder vir até o Palácio, você pode acompanhar na galeria virtual da Assembleia Legislativa, né, Lucas? Exatamente. Que é da gerência cultural aqui da Assembleia. Então você vai lá na galeria virtual do seu telefone, enfim, do seu computador e consegue ver essa exposição que tá bem bonita. E claro, acompanha todas as informações nas nossas redes sociais. Obrigadão, tá, Lucas? Valeu. E a gente volta a falar de um assunto bem importante que está ganhando, digamos assim, uma certa visibilidade, porque trata da carreira do magistério estadual. É a comissão mista que tem aqui no Parlamento Catarinense que está analisando toda essa questão da carreira do magistério de Santa Catarina. A presidente da comissão é a deputada estadual Luciane Carminati, do PT, e o relator da proposta desse programa, enfim, que vai ser apresentado, de toda essa mudança da carreira, é o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB. Eles devem se reunir hoje às 5h30 da tarde aqui na Assembleia, né, Marcelo? A expectativa, Suelen, para essa reunião é que seja apresentado em que pé está o trabalho da comissão, que já está prestes a ser concluído. Existe a expectativa que o Poder Executivo, o Governo do Estado, encaminhe para cá um novo plano de carreira do magistério, com a descompactação da tabela do salário dos professores, que essa é uma queixa antiga, já de muitos anos da categoria. Quando houve a votação da reforma da Previdência e também a votação do piso do salarial, da nova remuneração mínima dos professores, isso foi discutido. E existe meio que um compromisso por parte do Poder Executivo de encaminhar uma nova proposta de plano de carreira para os professores. Então, hoje devemos ter novidades nesse sentido. Em que pé está, se realmente o Executivo já vai encaminhar e, com base nisso, o deputado Dr. Vicente Caro Preso vai nortear o seu relatório, que pode ser tanto da forma de acatar uma eventual proposta do Estado, como apresentar também uma proposta alternativa, né? Um anteprojeto, vamos dizer assim, para essa questão. É algo que a categoria, o magistério aguarda com muita expectativa, porque mesmo a aplicação daquele reajuste Da do base mínimo, de 5 mil ali, né? não atingiu todos os professores. 2/3 dos professores foram beneficiados com aquilo, e alguns com uma diferença muito pequena. Aqueles que têm eventualmente uma graduação maior, têm uma especialização, esses aguardam para ter uma valorização maior na carreira, e a expectativa é de que esse plano de carreira faça isso, e a expectativa de todos os professores que aguardam a vinda desse projeto. Às 5h30 da tarde, a reunião da Comissão Mista do Magistério com o Dr. Vicente Caro Preso, deputado estadual relator, a presidente deputada estadual Luciane Carminati, do PT. As informações no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no nosso Facebook e no nosso site, alesc.sc.gov.br. Daqui a pouco está começando a sessão ordinária desta quarta-feira e a gente tem alguns projetos que devem ser analisados, né, Marcelo? Nós temos 3 projetos de conversão de medida provisória. São projetos que tratam de situações relacionadas à pandemia da Covid, financiamento de leitos de UTI, pagamento de retribuição a profissionais da saúde e também aspectos relativos à não obrigatoriedade de cumprimento de metas pelos hospitais, em função da redução do atendimento de cirurgias não eletivas. E também temos um projeto do deputado Milton Obos, que trata dessa isenção do ICMS para o kit de intubação. E você fica agora ao vivo com a sessão ordinária desta terça-feira. Amanhã temos Comissão da Saúde e temos audiência pública, que vai tratar da questão da situação da pandemia da Covid-19 no estado de Santa Catarina. Você acompanha tudo nos nossos canais e nas nossas redes sociais. Até mais!